Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa. Faremos uma breve leitura antes da oração inicial do livro Convites à Paz, pelo Espírito Augusto. Fator de paz. Desde o início da civilização, a harmonia que sustenta a natureza tem servido como fonte inspiradora para que o homem consolide a paz na vida comum. Em todas as culturas, artistas e filósofos, místicos e cientistas apoiaram o pensamento na harmonia cósmica, legando obras de admirável beleza e sabedoria. De fato, um olhar mais detido sobre a criação nos revelará o harmonioso concerto em que vibram todas as expressões da obra divina. Constelações bordam de luz a treva noturna. O alvorecer é um poema de cores se espalhando sobre o horizonte. As águas dos rios vencem obstáculos, contornando as rochas a fim de se fundirem ao mar. Tudo vibra, renovando-se constantemente. Assim também com a alma humana. Trazes contigo um universo interior. Teus pensamentos podem ser como estrelas, iluminando a sombra da ignorância. Tuas palavras podem constituir um poema de amor e fraternidade, colorindo a convivência junto àqueles que seguem contigo. Teus gestos terão a força dos rios, vencendo as rochas e do preconceito e da indiferença, se mantiveres a correnteza da compaixão e da tolerância impulsionando-te para o mar do amor divino. Pensa nisso e constatarás que a paz revelada na harmonia universal pode e deve surgir e consolidar-se no teu universo interior. Constatarás, aos poucos, que pode constituir um fator de paz onde quer que a vida te situe, servindo e amando, compreendendo e auxiliando. E da mesma maneira que a obra divina expressa a criação perfeita do Criador, teu universo interior harmonizado e pacificado, revelará a presença de Deus em ti. Que todos possamos ter uma ótima palestra e que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de prece de harmonia, sintonizando com o alto, com nossos amigos espirituais que gentilmente prepararam a casa essa noite para nos receber. Disse o querido Mestre Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará das amarras do passado, das amarras da matéria, das aflições, dos ressentimentos, da agonia e da má vontade. Então, com os corações de boa vontade, as mentes abertas, nós pedimos paz e luz ao coração para assimilarmos a mensagem da noite de hoje. Com certeza trará a verdade, a luz do Espiritismo e da moral cristã. Que assim seja. E para a mensagem da noite de hoje, temos a grata satisfação de receber a nossa amiga Kátia Mazu, uma trabalhadora já de longas datas da Seara Espírita, e hoje está lá na Casa do Caminho. Então fique à vontade, Kátia. Ney, está bom assim? Ou se tu queres que eu aproxime? Pode erguer o braço. Quem foi meu aluno aqui? Olha. Então, e professores que trabalharam comigo também muitos anos nessa nossa missão de ser professor, porque é uma missão, mas com muita gratidão mesmo. Foram 30 anos trabalhando com muito amor.
Mas nós estamos aqui na Casa Espírita para esta noite, que é uma noite de uma grande festa. Fomos convidados. E para isso, antes eu preciso comentar com vocês que a FEB, Federação Espírita Brasileira, tem um númerozinho que é o 0800, e aí eu vou ler, é 0800 20 23 222, tem um atendimento fraterno gratuito, das 6 horas às 24 horas. Então, se vocês conhecem alguém que está com depressão, que está aflito, angustiado, a solidão, a tristeza, pensamento suicida, liguem desse número que é de uma forma gratuita e a pessoa vai ser atendida por pessoas que se prepararam para o atendimento. É através de um aplicativo. Então você liga, você não sabe quem atendeu e pode, por exemplo, uma pessoa que está atendendo pode ser do Maranhão. Se a ligação caiu, não vai ser mais para a mesma pessoa. Vai ser, por exemplo, uma pessoa de São Paulo que vai atender a pessoa que está aflita. E uma pergunta: eu preciso ser espírita para receber esse atendimento? Pois se eu estou aflita ou estou pensando em algo pior? Não, não precisa, mas você vai receber orientações dentro da doutrina espírita. Tem ajudado muitas pessoas. Dr. Hélio, que é da Federação Espírita Brasileira, ele disse que os espíritos estavam já há alguns anos movimentando na espiritualidade para que ocorresse esse atendimento fraterno desta forma, por telefone, porque as crises existenciais, mentais, seriam muito grandes. E a ideia da espiritualidade é que esse atendimento não seja somente no Brasil, mas que ela atinja todo o planeta. Bom, agora vamos falar a mensagem que eu vim aqui trazer. Não é? Nós viemos trazer, que preparamos com muito carinho. Vocês sabiam que antes de adentrarmos aqui, a espiritualidade preparou com muito carinho todo esse ambiente e que neste momento que nós estamos aqui, são aliviadas as nossas dores, as nossas angústias. E alguns de nós até conseguem visualizar, mas neste momento vários espíritos estão aqui nos jorrando bons fluidos. E os nossos fluidos começam a ser renovados. E aí saímos daqui e dissemos assim: foi tão bom, saí tão aliviado, saí leve. Porque nós estamos recebendo a medicação. Nesta noite nós vamos falar sobre a culpa dentro da visão espírita. Existe a culpa, existe o remorso, existe o arrependimento e a reparação. Como fui professora, eu vou repetir para que quando nós falarmos, observarmos em que ponto que nós estamos. Culpa, remorso, arrependimento e reparação. A culpa é quando nós saímos das leis de Deus. Quem de nós? Todos nós já saímos das leis de Deus. O remorso, ele é aquela situação mais profunda do que a culpa. O remorso, a palavra do latim, remorsus, significa remoer, moer novamente.
E trazendo para um significado mais atual, é morder a nossa mente, é morder o nosso consciente. E o arrependimento seria, dentro da religião judaica e do cristianismo, seria a intenção de retornar às leis de Deus, retornar ao bom caminho. Quem de nós, né? Nós já erramos, aquilo ficou nas nossas mentes e depois nós ficamos pensando assim, eu quero retornar e fazer a coisa certa. Então esse é o arrependimento. Mas como eu falei para vocês, o arrependimento é uma intenção. Isso não quer dizer que todos chegam nesse estágio. E a reparação, a reparação é o bem mais precioso, porque realmente é o retorno à lei de Deus. Nós vamos dar um exemplo bem dentro da doutrina espírita. Vamos fazer de conta que eu, Kátia, nessa existência, eu abortei. Eu não tinha muito a noção dentro da doutrina espírita, dentro do que era realmente aquilo que eu fiz, mas aí eu entrei na doutrina espírita, como qualquer outra religião, e observei que o meu ato não foi bom. E aí, porque aqui nós não estamos condenando ninguém, aí eu tive então, eu senti a culpa, o remorso, porque comecei a pensar naquilo, a remoer na minha mente, e veio o arrependimento. O que a doutrina espírita nos ensina? Se erramos, temos a possibilidade de corrigir. Mas como assim que eu vou corrigir? Se eu já não posso mais, devido à idade, engravidar, se eu já não posso mais tantas coisas, mas eu posso fazer algo que possa contribuir para uma criança. Por exemplo, eu não posso nesse instante adotar uma criança, mas eu posso adotar uma criança na sua casa. E eu posso adotar, por exemplo, uma mulher que está grávida, ajudá-la na medicação, orientá-la. E depois, então, a criança nascendo, eu posso comprar roupinhas, eu posso comprar remédios. Eu estou reparando, voltando às leis de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Nos dá a oportunidade. A doutrina espírita vem nos dizer que se erramos, nós somos seres humanos e podemos, não que devemos errar, mas se erramos, que não venhamos a nos ficar culpando, porque esse remorso, quando ele fica matando as mentes, é muito provável de cair. E foram a um bairro onde ficava os restaurantes, era próximo ao meio-dia. E então foram conversando, e lá pelas tantas, Raul Teixeira olha uma placa com um nome, e mais adiante vê uma mulher que estava completamente deformada, no sentido assim do cabelo todo desalinhado, roupas eram esfarrapadas e magra, e o corpo dela, um latão, uma lixeira, e ela deitava naquela lixeira e trazia comida e se alimentava. Raul Teixeira ficou muito chocado. E foram então, mas ele não falou nada, viu a cena e foi então para o restaurante com seus amigos. Lá foi feito o pedido do almoço, que eles iriam fazer a refeição, mas Raul
não sentia mais a fome, porque ficou pensando, não falou para os seus amigos, como posso me alimentar com uma comida tão boa, vendo aquela mulher lutando por um alimento, lutando com as ratazanas para pegar o seu alimento, como posso me alimentar? E nisso então, seu mentor, Camilo manda então, porque espíritos mais evoluídos falam por pensamento, né? Conversam, não é falam, conversam por pensamento. E Camilo então diz a Raul, como a Raul? Aí Raul, como posso, mentalmente, como posso me alimentar se vi aquela senhora daquele jeito? Ah, Raul, você lembra quando você estava vindo para cá que você olhou uma placa? Olha só, gente, os espíritos estão a todo instante nos observando. E mentalmente Raul disse sim. Então, Raul, aquela mulher é aquele senhor da placa que infelizmente não usou de uma forma honrosa o seu poder na terra, não ajudou os demais, equivocou-se muito. E nessa reencarnação, Raul, ela veio e não sabe por quê, mas sente a necessidade de permanecer nesta rua, onde no passado ela havia trabalhado naquela rua e se equivocado. Então ela tinha uma ligação. E tem mais, Raul. Se você for dar comida a ela, ela vai rejeitar. E inclusive ela muitas vezes pega aquele alimento novo e joga na frente de quem doou no chão ou na própria pessoa. Vejam bem, quantas vezes nós já observamos que doamos alguma coisa para alguém e achamos que a pessoa foi até ingrata. Mas continuando, Camilo explicou a Raul. Raul, ela traz em sua mente um sentimento de culpa no seu inconsciente que ela não sabe explicar, mas é devido ao seu passado. E Raul então compreendeu que aquela mulher estava ainda no processo do remorso. Ainda não havia se arrependido e nem reparado. E Raul ainda esclarece que muitas pessoas, e com certeza nós temos muitos conhecidos assim, que você já viu, que a pessoa diz assim: eu não mereço. Às vezes a felicidade vem, ganha alguma coisa, é promovido e a pessoa diz: eu não mereço. Raul diz que provavelmente é porque traz de vidas pregressas a questão do remorso. Como que eu vou ganhar alguma coisa se eu me sinto culpada? Ainda nos esclarece que a culpa muitas vezes ela está associada ao orgulho. Mas como assim a culpa associada ao orgulho? Porque muitas vezes quando nós erramos,
nós ficamos revoltados conosco mesmo por errarmos, o nosso orgulho. Então a doutrina espírita vem nos dizer, para nós nos conhecermos, Joana de Ângeles sempre nos fala o autoconhecimento, o perdão, o acolhimento, mas o primeiro, o próprio acolhimento. Eu errei. Muito bem, eu errei, não foi legal, mas eu quero sair disso. Eu quero trabalhar para sair disso. Então, a culpa muitas vezes está associada ao orgulho. Nós temos mais 2 exemplos pelo Espírito Hamed, que nos coloca as 2 faces da culpa. E nós vamos então relatar essas 2 faces da culpa. Vamos lembrar de Judas. Quando nós falamos em Judas, nós lembramos de uma palavrinha como se fosse um sobrenome de Judas, coitado, o traidor. Judas, traidor. E Judas, depois que nós estudamos um pouco mais, nós entendemos o comportamento de Judas. Não que ele tenha feito a coisa certa, mas ele era um jovem. Quando ele tomou aquela atitude equivocada, ele era um jovem. E ele achava que como ele estava com Jesus e Jesus fazia aquelas maravilhas todas, curava, fazia cego enxergar, leproso voltar a pele ao normal, enfim, ele imaginou que, claro, Judas tinha uma ligação forte com o dinheiro, porque ali os discípulos, Judas era o responsável por organizar o dinheiro, ele era da parte econômica, mas Jesus sempre o advertia para que ele não ultrapassasse essa questão da organização do dinheiro, que aquilo não lhe fizesse a cabeça. Jesus já sabia. E Judas, como jovem, ele achou que vendendo Jesus à prisão, que não daria em nada, porque era Jesus iria sair daquela situação. E vamos agora reportar para os dias atuais. Os jovens, o que eles dizem? Não dá nada. Não dá nada. Mas, então, depois Judas, de ter cometido o erro, sentiu com a morte, com o desencarne, melhor dizendo, de Jesus, ele sentiu o remorso, mas com o remorso ele não aguentou, porque aquilo mordeu e remordeu e ele suicidou. Então Judas não conseguiu chegar na reparação. Mas o Espírito Hamed nos diz que temos Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E era o seu melhor amigo. Onde Jesus ia sempre à casa de Pedro. Ah, como é bom ter amigos. Mas ele traiu Jesus. E vamos pensar, o que é trair um amigo? O nosso sentimento, a nossa situação, quando nós traímos um amigo, nós ficamos arrasados.
Então, Pedro, depois do acontecido, ele teve o sentimento de culpa, ele teve o remorso, mas Pedro teve o arrependimento, a vontade de retornar às leis de Deus. E na mesma existência, Pedro se ergue, cria a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, ele recolhia as pessoas doentes do corpo e da alma. E naquela própria existência, ele teve o sentimento de culpa, o remorso, o arrependimento. Houve também a reparação. Dentro de momentos muito difíceis, que possamos ter forças para nos erguermos, sair lá do chão como Pedro saiu, porque depois do que aconteceu, ele sentou e chorou copiosamente. Que possamos nós, nessa existência, sempre que tivermos a consciência de que erramos, que possamos fazer nessa existência a reparação, porque se não fizermos nessa, nós vamos desencarnar e na erraticidade vamos ter os nossos problemas de equilíbrio na espiritualidade também. E que, tendo esses problemas, nós vamos estar aflitos também lá. Então, que não percamos a oportunidade nesse processo de evolução. Errar pode até, mas reparar, vamos criar forças. Que assim seja. Obrigado então, Kátia, pela mensagem. Como eu falei, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Uma boa mensagem libertadora. Obrigado. Com essas pétalas de luz nos envolvendo e dando tanta paz e harmonia. Nós agradecemos ao querido Mestre por todas as bênçãos derramadas na noite de hoje. E com a sua permissão nós encerramos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.